Seja bem-vindo ao nosso canal Ouvidos na Leitura. Leitura do artigo de Lucas Banzoli. As provas históricas da existência de Jesus. Parte 3. Tácito, 55-120 DC. Públio Cornélio Tácito foi governador da Ásia, pretor, cônsul, questor, historiador romano e orador. Em seus Anais da Roma Imperial mencionou Cristo e os cristãos de seus dias. No ano de 64 DC, o imperador Nero mandou incendiar Roma e colocou a culpa em cima dos cristãos. Isso culminou na primeira grande perseguição aos cristãos, que levou ao martírio milhares deles, incluindo Paulo e Pedro. Durante os 3 séculos seguintes, vários imperadores promoveram perseguições, inclusive com os espetáculos de circo, onde os cristãos eram atirados para serem devorados pelas feras. Porém, quanto mais eram perseguidos e martirizados, mais aumentavam em número, como bem destacou Tertuliano, século II sanguis martyrum est semen Christianorum, o sangue dos mártires é semente para fazer novos cristãos. Tácito narra a perseguição aos cristãos do primeiro século nas seguintes palavras: para destruir o boato, que o acusava do incêndio de Roma, Nero supo os culpados e infringiu tormentos requintadíssimos àqueles cujas abominações os faziam detestar, e a quem a multidão chamava cristãos. Este nome lhes vem de Cristo, que, sob o principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregará ao suplício. Reprimida incontinenti, essa detestável superstição repontava de novo, não mais somente na Judéia, onde nascerá o mal, mas anda em Roma, para onde tudo quanto há de horroroso e de vergonhoso no mundo aflui e acha numerosa clientela 6. Tácito não era cristão. Ele considerava o cristianismo uma detestável superstição, como muitos o consideram hoje. Mas ele admitia sua existência histórica já naqueles dias. Em seus anais, ele descreve o martírio desses cristãos nas seguintes palavras: uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra a raça humana. E, em suas mortes, eles foram feitos objetos de espote, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados. Ao fim do dia, eram queimados para servirem de luz noturna 7. Em todo este quadro, vemos como é incontestável a existência histórica de Jesus e dos cristãos, bem como da perseguição a estes, ainda no primeiro século da era cristã. A importância deste último livro de Tácito, Anais, e a sua autoridade são hoje reconhecidas no mundo inteiro. No 15º livro dos Anais, a partir do parágrafo Xviii, Tácito começa a narrar o terrível incêndio que quase destruiu totalmente Roma no ano 64 d.C. A seguir a citação integral do relato de Tácito. Mas nem todos os socorros humanos, nem as liberalidades do imperador, nem as orações e sacrifícios aos deuses podiam diminuir o boato infamatório de que o incêndio não fora obra do acaso. Assim Nero, para desviar de si as suspeitas, procurou achar culpados e castigou com as penas mais horrorosas a certos homens que, já dantes odiados por seus crimes, o vulgo chamava cristãos. O autor desse seu nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida, já tornava a alastrar-se não só por toda a Judéia, origem deste mal, mas até dentro de Roma, aonde todas as atrocidades do universo e tudo quanto há de mais vergonhoso vem enfim acumular-se e sempre acham acolhimento. Em primeiro lugar se prenderam os que confessavam ser cristãos, e depois, pelas denúncias destes, uma multidão inumerável, os quais, além de terem sido acusados como responsáveis pelo incêndio, foram apresentados como inimigos do gênero humano. O suplício destes miseráveis foi ainda acompanhado de insultos, porque ou os cobriram com peles de animais ferozes para serem devorados pelos cães, ou foram crucificados, ou os queimaram de noite para servirem como achotes e tochas ao público. Nero ofereceu seus jardins para este espetáculo e ao mesmo tempo dava-se os jogos do circo, misturado com o povo em traje de cocheiro ou guiando carroças. Desta forma, ainda que culpados e dignos dos últimos suplícios, mereceram a compaixão universal por se ver que não eram imolados à utilidade pública, mas aos passatempos atrozes de um bárbaro 8. À luz de mais essa confirmação do Jesus histórico, o grande historiador inglês Edward Gibbon, de 1737 a 1794, confessou:
A crítica mais cética deve respeitar a verdade desse fato extraordinário e a integridade desse tão famoso texto de Tácito 9. Afirmar que todas essas citações de Tácito sobre Cristo e os cristãos ainda em pleno século I foram falsificadas é não apenas argumentar no vazio, sem nenhum fundamento para tanto, mas também desprezar todo o contexto. As citações aos cristãos permeiam todo o contexto, não são interpolações acrescentadas posteriormente, o que obviamente quebraria a sequência lógica de ideias. Tácito deixou também em seu livro outro importante registro relacionado ao cristianismo quando falou do julgamento de uma mulher pertencente à alta sociedade romana, chamada Pomponia Grecina. Essa mulher foi acusada de ter passado a fazer parte do número de pessoas que praticavam uma superstição importada. Pomponia Grecina, dama da alta sociedade, esposa de Aulo Plácio, que fez jus, como já mencionado, a vocação com sua campanha contra a Grã-Bretanha. Foi acusada de aderir a uma superstição importada. O próprio marido a entregou. Segundo precedentes antigos, apresentou aos membros da família o caso que envolvia a condição legal e dignidade da esposa. Esta foi declarada inocente. Pomponia, porém, passou a transcorrer sua longa vida em constante melancolia. Morta Júlia, filha de Druso, e viveu ainda 40 anos trajando luto e fartando-se de tristeza. Sua absolvição, ocorrida em dias de Cláudio Nero, veio a ser motivo de glória em Deus. Tácito, neste texto, não fala explicitamente que essa religião era cristã, mas ele se refere a ela como sendo uma superstição importada, que foi exatamente a mesma palavra que ele usou naquele mesmo livro para se referir aos cristãos, quando disse que o cristianismo era uma superstição que começou na Judéia e na sua época já havia se espalhado pelo mundo. Por isso o termo, superstição importada, e ponto que veio de fora. Prova ainda mais forte que a sua conversão de Pomponia Grecina, de que trata o texto, foi realmente a fé cristã é o fato de que a arqueologia comprova que ela realmente se converteu ao cristianismo. Foram descobertas nas catacumbas de Roma inscrições datadas do século III, fazendo referência à família Pomponia, gens Pomponia, com vários de seus membros convertidos ao cristianismo, o que nos revela que esta referência indireta da parte de Tácito trata-se de mais uma menção da existência dos seguidores de Jesus já no primeiro século da era cristã. Luciano de Samosata, 125-181 DC. Luciano de Samosata foi um satirista grego, que costumava satirizar e criticar duramente os costumes e a sociedade da época. Em uma de suas obras, conhecida como a Passagem do Peregrino, ele zomba de Cristo e dos cristãos. Foi então que ele, Proteus, conheceu a maravilhosa doutrina dos cristãos, associando-se a seus sacerdotes e escribas à Palestina. E o consideraram como protetor e o tiveram como legislador, logo abaixo do outro legislador, aquele que eles ainda adoram, o homem que foi crucificado na Palestina por dar origem a este culto. Os pobres e felizes estão totalmente convencidos que eles serão imortais e terão a vida eterna. Desta forma, eles desprezam a morte e voluntariamente se dão ao aprisionamento. A maior parte deles. Além disso, seu primeiro legislador os convenceu de que eram todos irmãos, uma vez que eles haviam transgredido, negando os deuses gregos, e adoram o sofista crucificado vivendo sob suas leis 11. Luciano disse Peregrino, 165 DC. Após ter fugido de sua cidade natal por causa de uma acusação de assassinato, se uniu aos cristãos e logo se tornou um profeta, presbítero e chefe de sinagoga. Na Palestina, ele é preso e lá recebe o cuidado de seus amigos cristãos, que, de acordo com Luciano, tudo fizeram para livrá-lo, mas como isso não foi possível, dispensaram assistência constante para com ele em 12. Luciano também afirma a morte do peregrino. Os cristãos, vocês sabem, adoram um homem neste dia, a distinta personagem que lhes apresentou suas cerimônias, e foi crucificado por esta razão, 13. Isso indica que, naquela época, já era bem conhecido o fato de que os cristãos cultuavam ao homem crucificado, o que nos mostra que já existia culto cristão em andamento já no primeiro e segundo século, fato este confirmado por fontes históricas cristãs e não cristãs, sendo, portanto, inócuo crer que Jesus seja um mito, uma vez que não se cria um mito em tão pouco tempo. Os ateus, em sua incredulidade, alegam, sem inteiramente prova nenhuma, que o mito Jesus nasceu no IV século, contrariando todas as provas históricas cristãs e não cristãs que provam não somente a existência de Cristo por pessoas do primeiro e segundo século, como também do próprio culto cristão primitivo já em vigor neste período.
Luciano de Samosata também fala de um certo profeta de Asclepios, no ponto, fazendo uso de uma cobra domesticada. Quando os rumores estavam por desmascarar sua fraude, ele diz de forma sarcástica. Ele promulgou um edito com o objetivo de assustá-los, dizendo que o ponto estava cheio de ateus e cristãos que tinham a audácia de pronunciar os mais vis perjúrios sobre ele. A estes, ele os expulsaria com pedras, se quisessem ter seu Deus gracioso. 14. A existência dos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, ainda no segundo século, é uma prova irrefutável contra aqueles que pregam que Jesus é um mito histórico. Isso porque, se Cristo fosse um mito, precisaria de muito mais tempo para ser desenvolvido. Os céticos ateus que questionam a existência do Jesus histórico apelam que Cristo é uma invenção do terceiro ou quarto século, portanto, não poderiam existir cristãos, seguidores de Cristo, já no início do segundo século. Sendo assim, mesmo entre aqueles que zombavam de Cristo e de seus seguidores, a existência destes era indiscutível. Plínio, o jovem, 61-114 DC. Caio Plínio Cecílio II, mais conhecido simplesmente como Plínio, o jovem, foi um orador, jurídico e governador imperial na Bitínia. Em suas cartas ele confessa que já tinha matado muitos homens, mulheres e crianças. Em função dessa grande carnificina, tinha dúvidas se deveria continuar matando. E é aqui entra o detalhe que é a razão de todo o nosso foco. Essas pessoas estavam sendo mortas por se dizerem cristãs. Seu único erro, de acordo com Plínio, era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer num certo dia determinado, cantando hinos a Cristo, tratando-o como Deus e prometendo solenemente uns aos outros a não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, não mentirem e não negarem a Cristo. Os cristãos estavam sendo incitados a amaldiçoarem a Cristo e a se prostrarem diante das imagens do imperador romano Trajano. Os fez amaldiçoarem a Cristo, o que não se consegue obrigar um cristão verdadeiro a fazer. 15. Em suas 122 cartas trocadas com este imperador, ele aborda várias vezes o assunto sobre como lidar com a fé dos cristãos e diz: é meu costume, meu senhor, referir-te tudo aquilo acerca do qual tenho dúvidas. Nunca presenciei a julgamento contra os cristãos. Eles admitem que toda sua culpa ou erro consiste nisso, que se reúnem num dia marcado antes da alvorada para cantar hino a Cristo como Deus. Parecia-me um caso sobre o qual devo te consultar, sobretudo pelo número dos acusados. De fato, muitos de toda idade, condição e sexo, são chamados em juízo e o serão. O contágio desta superstição invadiu não somente as cidades, mas também o interior. Parece-me que ainda se possa fazer alguma coisa para parar e corrigir. Em 16. Vale lembrar que naquela região em que Plínio governava estavam os eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, PE.1, a quem Pedro destinou sua primeira epístola. Este 10º volume de Plínio, em que ele fala sobre os cristãos e o cristianismo, pode ser conferido em sua totalidade nas linhas que se seguem. Adotei, Senhor, como regra inviolável recorrer às vossas luzes em todas as minhas dúvidas, pois quem mais apto a remover os meus escrúpulos ou a guiar-me nas minhas incertezas do que vossa pessoa. Nunca tendo assistido aos julgamentos de cristãos, ignoro o método e os limites a serem observados no processo e punição deles. Se, por exemplo, alguma diferença deva ser feita com respeito à idade ou, ao contrário, nenhuma distinção se observa entre o jovem e o adulto, se o arrependimento admite perdão, se há um indivíduo que foi cristão aproveita a retratar-se, se é punível a mera confissão de pertencer ao cristianismo, ainda que sem nenhum ato criminoso, ou se só é punível o crime a ele. Associado, em todos esses pontos tenho grandes dúvidas. Por enquanto, o método por mim observado para com aqueles que me foram denunciados como cristãos tem sido o seguinte: pergunto-lhes se são cristãos. Se confessam, repito 2 vezes a pergunta, acrescentando uma ameaça de punição capital. Se perseveram, mando executá-los, pois estou convencido de que, qualquer que seja a natureza do seu credo, uma obstinação quanto mais inflexível certamente merece castigo. Outros fanáticos dessa espécie me têm sido trazidos que, por serem cidadãos romanos, remeto para Roma. Essas acusações, pelo simples fato de estar sendo o assunto investigado, começaram a estender-se e várias formas do mal vieram à luz. Afixaram carta sem assinatura, denunciando pelo nome grande número de pessoas.
Aqueles se negaram ser ou ter sido cristãos, que repetiram comigo uma invocação aos deuses e praticaram os ritos religiosos com vinho e incenso perante a vossa estátua, a qual para este propósito mandei buscar juntamente com as dos deuses, e finalmente amaldiçoaram o nome de Cristo, o que não se pode arrancar de nenhum verdadeiro cristão. Julguei acertado absorver. Outros que foram denunciados pelo informante confessaram-se a princípio cristãos, depois o negaram. De fato, haviam sido cristãos, mas abandonaram a crença. Uns faz 3 anos, outros há muito mais tempo, sendo que alguns há cerca de 25 anos. Todos prestaram culto à vossa estátua e às imagens dos deuses, e amaldiçoaram o nome de Cristo. Afirmaram, contudo, que todo o seu crime ou erro se reduzia a terem se encontrado em determinado dia antes do nascer do sol, cantando então uma antífona, pequeno versículo cantado, antes ou depois de um salmo, como a um Deus, ligando-se também por solene juramento de não cometer más ações, e de nunca mentir e de nunca trair a confiança neles depositada, depois do que era costume se separarem, e então se reunirem novamente para tomarem em comum algum alimento, alimento de natureza inocente, inofensiva. Todavia, até esta última prática haviam abandonado após a publicação do meu edito, pelo qual, de acordo com as vossas ordens, proibira eu as reuniões políticas. Julguei necessário empregar a tortura para ver se arrancava toda a verdade de 2 escravas chamadas diaconisas. Nada, porém, descobri, senão excessiva superstição. Julguei por isso de bom aviso adiar qualquer resolução nesta matéria, a fim de pedir o vosso conselho, porque o assunto merece a vossa atenção, especialmente se levar em conta o número de pessoas em risco, indivíduos de todas as condições e idades, e dos 2 sexos, serão envolvidos no processo. Pois esta contagiosa superstição não se confina na cidade somente, mas espalha-se pelas aldeias e pelos campos. Todavia parece-me ainda possível detê-la e curá-la. Os templos, pelo menos, que andavam quase desertos, recomeçaram agora a ser frequentados, e as solenidades sagradas, após uma longa interrupção, são de novo revividas, e a geral procura de animais para os sacrifícios, para os quais até bem pouco tempo poucos compradores apareciam. Por aí é fácil imaginar a quantidade de pessoas que se poderão salvar do erro, se deixarmos a porta aberta ao arrependimento. Esta carta de Plínio a Trajano prova não apenas a existência dos cristãos no 1º século DC, como também nos fala a respeito de seu culto e retrata fielmente a perseguição que eles já sofriam desde aquela época, sendo tratados como ateus por não aceitarem o culto ao imperador romano. Imperador Trajano, 53-117 DC. O mais interessante nesta carta de Plínio é que ela não ficou sem resposta. Em resposta à carta de Plínio, o imperador romano Trajano deu as seguintes orientações sobre como punir os cristãos. Nenhuma pesquisa deve ser feita por essas pessoas. Quando são denunciados e culpados, devem ser punidos, com a restrição, porém, que quando o partido nega-se a ser um cristão e deve dar provas de que ele não é, que é adorando nossos deuses, ele será absolvido no chão de arrependimento, embora ele possa ter anteriormente efetuado as suspeitas 17. Essa correspondência também nos mostra a antiga perseguição aos cristãos, que escapariam da punição somente quando se nega a ser um cristão e dava provas de que ele adorava os deuses romanos. Como tal condição era completamente contrária à prática cristã, muitos deles eram mortos e perseguidos por causa de sua fé, já no 1º século. Todos esses documentos apresentados até agora são mais do que suficientes para fazer silenciar todas as insinuações de que Jesus Cristo nunca existiu. Que mito, que fantasma, que figura lendária seria capaz de levar milhares de pessoas a morrerem por não negarem o seu nome? Os judeus daquela época teriam criado uma lenda, a fim de morrerem por ela, de modo algum. Outras partes da resposta do imperador romano à carta de Plínio podem ser lidas nas linhas abaixo. No exame de denúncias contra feitos cristãos, querido Plínio, tomaste o caminho acertado. Não cabe formular regra dura e inflexível, de aplicação universal. Não se pesquise, mas se surgirem outras denúncias que procedam, aplique-se o castigo, com essa ressalva de que se alguém negar ser cristão, mediante a adoração dos deuses, demonstrar não o ser atualmente, deve ser perdoado em recompensa de sua emenda, por muito que o acusem suspeitas relativas ao passado. Não merecem atenção panfletos anônimos em causa alguma. Além do dever de evitar esses antecedentes iníquos, panfletos anônimos não condizem absolutamente com os nossos tempos 18.
Se Cristo não tivesse sido uma pessoa real, histórica, estas duas cartas não existiriam hoje, pois não haveria cristãos no mundo para motivá-las. Item Suetônio, 69, 141 DC. Caio Suetônio Tranquilo, ou simplesmente Suetônio, foi um grande escritor latino que nasceu em 69 da era cristã, em Roma. Suetônio era o historiador romano oficial da corte de Adriano, escritor dos anais da Casa Imperial. Ele também faz referência a Cristo e aos seus seguidores. Na Vida dos 12 Césares, publicada nos anos 119 e 122, disse o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de um certo Cresto Cristo. Judacus, impulsor e Cresto, assiduo e tumultuantes Roma expulit. Quer dizer, o imperador Cláudio expulsou de Roma os judeus que viviam em contínuas desavenças por causa de um certo Cresto. Cresto é uma variante de Cristo, e também era um erro ortográfico comum naqueles dias. Também em outro texto, Suetônio cita a perseguição aos cristãos de sua época, que eram destinados ao suplício. Os cristãos, espécie de gente dada a uma superstição nova e perigosa, foram destinados ao suplício 19. E escreve novamente naquela mesma obra. Nero infligiu castigo aos cristãos, um grupo de pessoas dadas a uma superstição nova e maléfica 20. Tal ocasião se deu exatamente no reinado do imperador romano Nero, que sucedeu a Cláudio. Suetônio era outro que já mencionava a perseguição aos seguidores de Cristo em sua época, isto é, no primeiro século. Isso confirma os escritos bíblicos sobre a perseguição sofrida pelos cristãos já no primeiro século e mostra-nos uma surpreendente semelhança com os relatos bíblicos sobre tais fatos. Em Suetônio, escritor não cristão, o imperador Cláudio expulsou de Roma os judeus que viviam em contínuas desavenças por causa de um certo Cresto Cristo. Os cristãos, espécie de gente dada a uma superstição nova e perigosa, foram destinados ao suplício. Na Bíblia, e, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Atos 18:2. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24:9. Curte e se inscreva no canal.